a repetir esse versículo em voz alta, por gentileza, com toda a sua força. Dependendo da versão que você está, vamos repetir. Ou se você quiser ler aqui também, NVI aqui que está aqui em cima, vai ficar legal também, ok? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor, Ele te chama, e eu já começo fazendo, Ele te chama, Ele deu um chamado para você. E a pergunta da nossa reflexão é: qual é o teu chamado? Qual é o meu chamado? Então, tem uma das coisas que as perguntas que mais ficam na cabeça do ser humano, ou que homens tentam desvendar, é: quem eu sou? Para onde vou? Qual que é o meu propósito? O ser humano, ele está sempre em busca dessas respostas: quem eu sou, para onde vou, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. O Evangelho, ele não só nos dá o entendimento de quem nós somos, a identidade, ele só não nos regenera, mas ele também nos dá um propósito, um chamado. Amém por isso? Ele só não te chama, ele não só te limpa, te cura, mas ele te dá uma razão de viver, um propósito para viver. Então qual que é o teu chamado? Qual é o teu chamado? Rapidamente, o nosso tempo está avançado hoje, mas eu gostaria de continuar a reflexão. Quando se fala em chamado, eu gosto de dividir, não só eu, mas alguns missionários, dividir o chamado de Deus em dois pilares. E eu gostaria de trabalhar esses pilares com você mediante ao que nós lemos em Atos dos Apóstolos. Receberão o poder do Espírito Santo e vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Judéia, até os confins da terra. Eu gostaria de trabalhar esses dois pilares, em relação ao chamado de Deus na nossa vida. Qual que é o chamado universal? Os missiólogos chamam também. Qual que é o nosso primeiro chamado? Você sabe disso? Qual que é o primeiro chamado nosso? Pode falar, me ajuda aí. Qual que é o nosso primeiro chamado, irmão? E a África? Qual que é o nosso primeiro chamado? Ser salvo. Você sabia disso? Porque quando se fala de chamado, quando se fala de propósito, talvez seu coração: nossa, pastor, eu não sou missionário, não tenho chamado. Por quê? Como a irmã Sofia: eu não fui à África, eu não viajei às nações, então eu não tenho chamado. Errado. O nosso primeiro chamado é ser salvo. O nosso primeiro chamado é ser salvo. O nosso primeiro chamado não é ir à África, país perseguido, ao Nordeste, aonde Deus se reuniu. O nosso primeiro chamado é vir. Vir até Ele. Ir até quem? Amém. Até quem? Jesus. Nosso primeiro chamado não é ir na praça fazer evangelismo, não é ir na praça lá, pegar cartazes e dizer: olha, Jesus te ama. Nosso primeiro chamado é ir até Ele. E nesse chamado de ir até Ele, Ele diz: vem como está. Vem como está. Como assim, pastor? Vem como está. E aí eles pegam um bebum lá no bar e falam: vem como está. Ele pega um drogado e vem como está. Ele pega uma prostituta, um prostituto e vai: vem como está. Ele pega um traficante e diz: vem como está. Porque o primeiro chamado que ele faz é: vem para ser curado, vem para ser limpado, vem para que eu cuide de você. Esse é o primeiro chamado. Antes dos discípulos começarem o ministério, eles passaram tempo com Jesus. Em eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Lucas 6, capítulo 12. Antes deles serem chamados, eles caminharam com Jesus. Eu costumo brincar que Jesus tirou os carrapichos deles. Jesus limpou eles.
Lucas 6,12 diz: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Versículo 13, no capítulo 6, Lucas. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então, antes dos apóstolos irem de curarem, expulsarem os demônios, Jesus chama eles para o primeiro chamado. É qual? Vim. Qual é o primeiro chamado? Vim. Antes de Pedrão ser usado por Deus, Jesus chama Pedrão para vir. Antes de Mateus e diversos homens de Deus, há um chamado para estar perto dele, caminhar com ele. Isso traz sobre nós tira de nós sobre nós um peso. Porque a primeira coisa, talvez você está aqui, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, a primeira coisa que Deus nos chama é: vem para perto de mim, deita aqui no meu colo, que eu vou cuidar de você, vou tirar de você todas essa sujeira, essa mazela, vem para perto de mim que eu vou cuidar de você. Então não se preocupe no primeiro momento. Talvez você está aqui nessa manhã dizendo: pastor, olha como eu estou, olha como está a minha situação. E Jesus está dizendo: vem, que eu vou cuidar, caminha comigo, senta comigo à mesa. E o que os discípulos também fizeram? Eles renunciaram. Quando Jesus chama para vir até ele, por que esse é o primeiro chamado? Porque nós precisamos renunciar. Quando Jesus chama os discípulos, ele fala: olha, deixa a rede, olha, deixa a família, vem. Esse é o nosso primeiro chamado, ir até ele. O primeiro chamado, qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado, igreja? Ir até quem? Vamos lá, repete comigo. Às vezes o pastor fica repetindo isso, mas é para que fique na mente. Nós temos uma percepção muito. Daqui a pouco a gente esquece. Então, qual que é o nosso primeiro chamado, igreja? Ir até Jesus. Nessa manhã, ele chama você. Nessa manhã, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou aliviarei. Nessa manhã ele chama você, independente de como você entrou aqui. Ele diz: olha, você está dizendo que não tem jeito mais? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. O jugo que está sobre você, esse peso que está sobre você. Olha, agora eu aceitei Jesus, eu preciso ser um pastor. Olha, eu aceitei Jesus, agora eu tenho que ir para a África, agora eu tenho que ir lá na Ucrânia receber uns tiros, porque ali eu vou ser aceito. Não, ele te chama: vem primeiro, vem ter relacionamento comigo. Quando ele te chama, vinde a mim, ele está chamando aqui, ó, vem ter relacionamento comigo. Ele chama tudo, vem ter relacionamento comigo. Ele chama: vem cá, vamos ter relacionamento comigo. E ele chama: vem Silvinho, ter relacionamento, senta na mesa, deixa eu fazer carinho em você aqui, deixa eu cuidar de você. Esse é o primeiro chamado. Ele te dá primeiro uma identidade, ele limpa você primeiro, ele começa a tratar você, as drogas não tem vez mais, a bebida não tem vez mais, aquele passado não tem vez mais. Ele te chama, ele está chamando você essa manhã. Talvez você ainda não tenha cumprido o chamado, não entendido o seu chamado, porque você não entendeu o primeiro. O primeiro é se jogar aos pés de quem? Dele. Então nessa manhã, qual é o primeiro chamado, igreja? Ir até Jesus. Vamos lá, toda igreja, quem está no fundo também. Qual é o primeiro chamado? Ir até Jesus. Ok? Depois que ele cuidou de você, depois que ele deixou você bonitinho, depois que ele te capacitou, depois que ele mostrou para você quem você é, não é mais aquela pessoa, não é mais. Agora ele te chamou, ele cuidou de você, ele te deu direcionamento. Agora sim, ele te dá. Aí nós chamamos ele te dá o outro chamado. Quando eu respondo o primeiro chamado, quando eu já estou atendendo o primeiro chamado, ele chama agora para um passo maior. E qual que é o meu chamado? É ir. Aquele que participou da mesa, comeu do pão, aquele que participou, aquele que foi limpo, ele não se sustenta, ele fica inconformado de ficar agora, de
domingo a domingo sentado em uma cadeira. Ele não fica inconformado mais quando vê a miséria reinando sobre a nossa nação. Quando ele aceita, quando ele passa pela mesa, participa do pão, senta ali, toma banho, é direcionado, recebe identidade, ele não aguenta mais ver o Itatinga cheio, ele não aguenta mais ver as ruas aqui de trás mais com droga, as escolas sendo dominadas por tantas outras coisas. Não! Agora o que ele faz? Ele recebeu de Deus agora o cuidado, o primeiro chamado que é vir até ele, recebeu a identidade. E agora, o chamado que ele tem para nossas vidas é ir. O chamado que ele tem para nossas vidas é ir. Marcos 16 diz. Marcos 16 diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O missionário, todos nós estamos aqui, se ainda você não confessou Jesus Cristo, é um discípulo de Jesus Cristo, mas se você já fez isso, você é um cristão, você é um missionário. O que é um missionário? Rapidamente, os irmãos sabem o que é um missionário? É aquele que pega uma marinha, posta lá no Instagram assim, partiu alto. Esse é um missionário? Também pode ser esse, tá? Mas é assim que eu defino o missionário? Como que você define o missionário? O missionário é portador de quê? O missionário ele vai a esse lugar, ele pode ser África, pode ser qualquer outro lugar. O missionário ele vai levando o quê? Uma notícia, boa nova. O missionário ele vai, missionário é aquele que recebeu as boas novas. Você era sujo, agora você está limpo. Agora você está justificado em Cristo Jesus. E agora ele vai fazer o quê? Anunciar, cumprir agora o segundo chamado, que é ele. E ele vai dizer: olha, ei, e aí rapaz, você está fumando esse baseado aí, mas deixa eu te falar um negócio seguinte. O mesmo Jesus que me pegou quando eu estava fumando esse baseado é o mesmo Jesus que vai pegar você. Boas novas, Jesus quer te libertar, vem. Ei menino, você que está se entregando para qualquer um aí, deixa eu dizer para você, deixa eu falar de um homem. Esse homem é Jesus. Boas novas. Agora, ele me limpou, ele tirou tudo que eu tinha. Ele chamou você para dizer: olha, vem. Eu conheço alguém. Esse alguém é Jesus. Esse alguém me libertou. Esse alguém é Jesus. Quem lembra da história da mulher samaritana? Quem lembra da história? Você lembra? Beleza essa história? Jesus teve um encontro com ela ali. Aquela mulher tinha mais de muitos maridos que não ficavam com nenhum deles. E Jesus teve um encontro com ela. E ela falou: olha, vá anunciar o teu povo. Vá anunciar o teu povo. Ela anuncia o povo. E ela se torna o quê? Uma missionária. Porque aquela mulher que era muitas vezes olhada pela sociedade como uma prostituta, ela recebeu de Jesus a boas novas, dizendo: olha, agora você não precisa ser mais essa pessoa. Vem para mim que eu cuido de você. Agora você precisa entender que eu estou com você. Eu estou cuidando de você. E ela se torna o quê? Uma missionária. Ela vai lá anunciar para o seu povo. E uma multidão vai atrás de Jesus. Um povo que era rejeitado, os samaritanos, mas agora está diante de Jesus. Porque uma mulher que recebeu as boas novas de Jesus foi anunciar as boas novas. Então, quando eu recebo o primeiro chamado é? E o primeiro chamado é? Ir até Jesus. E agora eu fui cuidado, que Ele tirou de mim, que Ele cuidou de mim. Ele me dá agora uma identidade, um propósito de vida. Agora Ele olha para você e não olha mais assim como um coitadinho, assim: oh meu Deus, guti-guti, não. Agora Ele olha para você e diz: olha, o missionário Senhor lá no bairro do Campos Elíseos. Olha para lá uma missionária Dona Laudite lá no Campos Elíseos. Olha lá o missionário Gerson que está lá. Olha, eu agora chamei. E agora, Ele espera que você vá e faça a diferença. Compartilhar as boas novas. Compartilhar o quê? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus deu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Só esse não sabe? Só esse não sabe esse versículo? Esse versículo está na Bíblia. João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Boas novas. Pastor, eu tenho em meus lábios a resposta para o mundo.
um versículo clichê, pastor. Está lá na minha casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus deu filho unigênito. Para. Não, beleza? E venha. Pastor, eu não sei falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pastor, eu não sei. Deixa eu ver João 3,16. Pastor, mas é clichê. Ele amou você. Ele cuidou de você. Ele te deu uma identidade de filho. Ele te deu uma identidade, como nós começamos o culto aqui, de sacerdote real. Ele colocou dentro de você o poder do Espírito Santo. Para que você vá não só às nações, mas para que